sua fronte, de suas mãos se O homem, nós homens e o pecado. E para falarmos um pouquinho sobre as raízes dos problemas sociais, econômicos e políticos, né, que tanto nos afligem em muitas circunstâncias, né? Mas antes de a gente orar para iniciarmos, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Nós já tivemos um exemplo muito claro e vívido do problema do ser humano, mas eu queria retomar isso com vocês. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham? Qual é o problema da nossa realidade social do nosso país, realidade econômica do nosso país, realidade política do nosso país? O que vocês acham? Qual que é o problema que nós enfrentamos hoje enquanto Brasil? Vocês sabem me dizer? Alguém arrisca? Problema econômico, sabe, político? Isso. Vai para a lista de problemas? É isso, pastor? Não, qual a raiz desses problemas? O que movimenta, o que move esses problemas? O que faz gerar esses problemas? O pecado. Esse é o ponto principal. Aí eu queria que vocês abrissem comigo em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos abrir em Romanos, capítulo 5, verso 12. Romanos? Capítulo 5, verso 12. Paulo diz aos Romanos o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Foi por quem que entrou o pecado no mundo? Adão. Você tá bom, hein? Certo? E pelo pecado entrou o que também? A morte. Correto? Por quê? Porque Deus disse para Adão: no dia que vocês comerem do fruto, o que vai acontecer? Vão morrer. Muito bem. E aí a morte passou a todos os homens. Todos os homens quem? Nós. Por quê? Porque todos nós pecamos? Não. A evidência de que ela passou para todos nós é o fato de que nós somos pecadores. Certo? Ou alguém aqui não peca? Você peca, ou Saruezinho? Peca ou não peca? Então, e aí ele continua, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte: até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em consideração, porque não havia lei. Certo? Você só sabe que você cobiça se a lei, quando você entende que a lei diz: não cobiçarás. Você só sabe que a ira é algo errado quando alguém vem e fala para você: não se ire, não fique irritado, não odeie. Não é isso? Versículo 15: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o dom gratuito não é semelhante à ofensa. Por quê? Porque pela ofensa de um só, muitos morreram. Agora é o contrário, pela morte de um só, muitos são chamados à vida. Olha que bênção. A morte de um só quem? Jesus. Jesus. Tá vendo? Você demorou.
O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então ele vai falar o quê? Ele está dizendo, o dom não é semelhante ao julgamento, porque o julgamento foi dado em cima de uma pessoa, o pecado de uma pessoa. Agora, o dom, a graça, foi dado diante do pecado de muitas, milhares de pessoas. Certo? Por isso que ele vai mostrar que o dom da graça de Deus em Cristo Jesus é muito maior do que o pecado em si e de que o próprio julgamento do pecado. É isso que nós temos em Cristo Jesus. E aí ele continua: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, a ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte. Agora, por meio da morte de Cristo Jesus, a abundância do dom da graça de Deus foi dada a todos nós. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Olha que fantástico. Paulo vai mostrando vários aspectos de como que a graça em Cristo Jesus é superabundante. É muito maior do que o pecado e a consequência dele. Ele fala assim: pela ofensa de um, todos morreram, agora pela justiça de um, todos vivem. Todos os que creem vivem. É fantástico isso. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, verso 19. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Olha que bênção. Pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores, morreram. Mas pela obediência de um, muitos foram justificados. Todos fomos justificados em Cristo Jesus. Por que eu queria ler? Por que eu li essa passagem de Romanos? Eu li essa passagem de Romanos justamente para que nós possamos entender o quê? Que os nossos problemas sociais, os nossos problemas econômicos, os nossos problemas políticos, né, não começam lá em Brasília. Eles começam aqui no nosso coração. Não começam nas urnas. Começam no coração nosso. Tanto nosso quanto desses que estão à nossa frente. Então, do mesmo modo, o nosso grande problema não é a esquerda ou a direita. Não é nada disso. O que arruína a nação não são o sistema de governo, não é nada disso. O que arruína uma nação é o pecado que habita no ser humano. É o pecado. Olha a situação do Leandro. O Leandro foi tipicamente o exemplo que Deus trouxe para nós. É um homem escravo de seus próprios pecados. Ele não consegue sair dessa situação. Essa é a nossa situação. Se não for Deus conduzindo-nos a Cristo, para que possamos olhar para Cristo, a gente não consegue. Se o coração do homem não for transformado, a corrupção vai continuar reinando no coração dele. Independentemente do partido, independentemente do governo, da economia, ele vai continuar sendo um grande pecador. Por quê? Porque em Jeremias 17:9, vamos abrir juntos? Jeremias 17:9 está falando da condição do nosso coração. E essa condição aqui não é só a condição do coração da pessoa que é ímpia, que não conhece a Cristo, é a condição do nosso coração. Jeremias capítulo 17, verso 9. A versão de vocês é ela também? Ah, tá. Muda um pouquinho. Tá. Vamos lá. O 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Certo? Então, o que acontece aqui é o seguinte: Jeremias está falando da parte de Deus, dizendo que o nosso coração não é confiável. Vocês confiam em político?
É possível confiarmos em político? Não. Por que não? Porque são homens pecadores, corruptos. E por que corrupto? O que significa ser corrupto? Ser corrupto é você vender a verdade, vender a justiça em troca de seus de favores. Isso é ser corrupto. Você abre mão da verdade, abre mão da justiça, abre mão do que é certo. Por quê? Porque naquele momento aquilo vai ser bom para você. Então não importa o que é certo, o que é verdade e o que é justo. Importa que eu saia bem nessa situação. E Jeremias está dizendo o quê? Que todos nós somos assim. Tem besteira aqui, pastor, mas eu vou aprender aqui. Jeremias está dizendo o quê? Todos nós somos assim. Nós agimos dessa forma. Quando algo nos interessa, nós não levamos muito em consideração o que é certo, o que é verdade e o que é justo. A gente leva em consideração o quê? Vai ser vantajoso para mim? Isso é muito ruim. Então nós percebemos aquilo que Jeremias diz para nós. Nosso coração é corrupto. Às vezes a gente vê a corrupção nos políticos. A gente vê a corrupção nos juízes do STF. Nós vemos a corrupção em tudo quanto é canto. Entre os juízes de quaisquer instâncias, desembargadores, promotores. Hoje nós estamos vendo uma atrocidade de corrupção absurda. E cada vez piorando mais. Não é isso? Mas o problema é o quê? É o homem. Não é o sistema de governo. Eu já vi muita gente falar assim, mas se a gente tivesse um sistema de governo parlamentarista, melhoraria. Um sistema de governo monárquico, melhoraria. Não é isso. O problema é o homem. Por quê? Porque nosso coração está aberto a isso. Vícios. Nós temos os nossos vícios, vícios que nos escravizam. Não é isso? São vícios que nos atrapalham, mas pode não ser vícios escandalosos, como foi o do Leandro, que nós estamos vendo, preso na bebida, preso na realidade na questão de sexo. Pode não ser isso. Mas pode ser vícios do quê? De uma rotina mal estabelecida, de não buscarmos a Deus, de não sermos por Cristo, vício de buscarmos a satisfazer só os nossos próprios apetites, a preguiça, o desânimo, todas essas coisas que produzem dependência nossa de alguém, de alguma coisa que não seja Deus, são vícios, são idolatrias. Entendem? E o que impede-nos de ir a Cristo? É o arrependimento. Muitas vezes a falta do arrependimento. É o orgulho, como o pastor disse agora há pouco para o Leandro. O orgulho nos impede. Então, queridos, nós somos destruídos pelo pecado do nosso coração, se nós não nos arrependemos de quem nós realmente somos. Essa é a condição nossa. Essa é a nossa situação. O pecado na nossa vida pessoal, ele tende a nos destruir. Esse é o pecado da nossa vida pessoal. E o pecado na família, o que ele faz? Ele muitas vezes faz com que nós, homens, sejamos ausentes na nossa casa. Não venhamos dar o devido amor, o devido cuidado à nossa esposa, aos nossos filhos. A ausência paterna que gera jovens com um monte de problemas. Homens que são violentos com a sua esposa, já estão tratando mal sua esposa, seus filhos. Homens que não exercem liderança espiritual no seu lar. Então a gente olha essa situação hoje e fala o seguinte: nossa, essa sociedade está perdida. Está perdida, não tenha dúvida. Mas o pecado da sociedade. A gente vai buscar a gente não ficar perdido também? Oi? Como que a gente vai buscar para não ficar perdido? Boa! Cristo Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele que é o nosso caminho. É Ele que pode nos transformar. É que às vezes nós temos a tendência de dizer o seguinte: a sociedade está com problema, a economia é problema, a política é problema, só que a gente não olha para nós. Nós somos o problema. Nós somos o problema. A sociedade ela é uma sociedade corrupta. Por quê? Porque muitas vezes nós somos corruptos. A violência está lá fora, mas muitas vezes a violência, a gente olha lá fora e se incomoda com a violência lá fora, mas a violência está dentro de nós também. Entendem? Desigualdade também está sendo alimentada por quem? Pelo nosso próprio egoísmo. Então, o que eu quero mostrar para vocês essa noite
é o quê? Que os políticos não deixam de ser um resultado, um espelho de quem nós somos. Os corruptos não deixam de ser um espelho de quem nós somos. Entendem? Nós muitas vezes reclamamos da corrupção, também reclamamos de muita coisa errada, mas à medida que nós podemos, nós sonegamos impostos, nós furamos filas, nós buscamos vantagens para nós mesmos. Ou seja, nós somos corruptos também. Agora, como que a gente resolve essa situação? Como que a gente resolve essa situação? Acusando o Congresso, o pecado está no Congresso, o pecado está na Câmara dos Deputados, o pecado está no STF. Não, gente, o pecado está no coração de cada um de nós. E dentro da nossa esfera de ação, nós podemos mudar isso daí. Como? Nos arrependendo, reconhecendo que nós somos pecadores. E falando, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou mesmo corrupto. O meu coração, ele é enganoso. E como que nós vimos aqui em Romanos 5, nós percebemos o quê? Onde Adão falhou, Cristo venceu. Vocês perceberam? Adão falhou. Deus ordenou a Adão o seguinte: não coma do fruto da árvore. Ele comeu. Não coma, senão você vai o quê? Morrer. E ele comeu. E ele morreu. Na sua relação com Deus, ele morreu. E, consequentemente, todos os seus descendentes, nós, filhos de Adão, também morremos no nosso relacionamento com Deus. Nascemos depravados, nascemos pecadores, nascemos afastados, destituídos da glória de Deus. Mas Cristo Jesus venceu. Como diz Paulo aos Romanos, a morte dele foi suficiente para nos dar vida. A justiça dele foi suficiente para nos justificar diante de Deus. A obediência dele foi suficiente para nos aproximar dele, nos reconciliar com Deus. Então hoje nós temos como ir ao Senhor, não por méritos próprios, não porque eu vou ser bom, não porque daqui para frente eu vou ser melhor, não porque daqui para frente eu vou pagar os débitos que eu tenho de pecado. Não! É porque eu creio em Cristo Jesus, que Ele perdoou os meus pecados. Ele pagou pelos meus pecados. Então, gente, se a gente for parar para analisar, o Evangelho é muito mais profundo do que qualquer ideologia política, do que qualquer sistema de governo, do que qualquer reforma social, econômica, política, do que qualquer programa social, econômico, político. O Evangelho é mais profundo, porque o Evangelho transforma a nossa vida. O Evangelho transforma a nossa vida. E vocês já viram aquelas pessoas? Eu dei aula em pré-vestibular lá em São Paulo, né? Porque eu sou professor de português. E na época eu falava para o pessoal, falava o seguinte, ó: você quer mudar a nossa sociedade? Muda você. Muda você. Seja você honesto, que se todos nós entendemos que a sociedade muda através da minha atitude, se todos entendermos isso, a sociedade vai ser diferente. A política vai ser diferente. Mas isso é numa visão natural. Agora, numa visão espiritual, vamos todos nós para Cristo e realmente esse mundo vai ser diferente. Ah, se todos nós nos convertêssemos, ah, se todos nós nos arrependêssemos, sejamos uma chave de mudança para a nossa sociedade dentro da nossa esfera. Sejamos homens mais tementes ao Senhor, busquemos a Cristo Jesus, Senhor, busquemos força nele para que sejamos homens de valor, homens que amam suas esposas, homens que amam seus filhos, homens que nos seus negócios são honestos, homens que não querem se corromper, homens que sofrem o dano de uma palavra dada. Dei minha palavra, dei. Vou sair no prejuízo, não importa, dei minha palavra. Eu vou levar até o fim. Homens que não buscam roubar outros, homens que não buscam perder seu tempo, homens que não buscam gastar seus recursos com loucuras, sabem? Homens que buscam ser homens. Se nós formos esses tipos de homens, a sociedade já vai começar a mudar. Não é isso? Olha que bênção que não seria. E na política, vamos exercer sim a nossa cidadania, vamos buscar votar sim,
com seriedade, com consciência, mas não de modo idólatra, achando que esses homens vão mudar a nossa situação. Não vão. É Cristo Jesus que nos transforma, certo? É Cristo Jesus que transforma esses homens. Então, voltar com consciência é importante, mas colocar a nossa esperança nesses homens é meio que ilusão. Vamos continuar esperando em Cristo, porque Ele pode sim. Ele pode pegar homens que estão na política e são crentes, como Nicolas Ferreira, por exemplo. A gente pode discordar de alguns pontos teológicos? Sim, mas é um homem de Deus que está lá. O Senhor pode agir por meio dele? Pode. Aquele moleque tem tudo para ser presidente logo, logo. Se até lá nós não virarmos uma ditadura, não é isso? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e coloque esse menino lá. Mas colocarmos a esperança nele? Não, a gente coloca a esperança em Cristo. Senhor, é o Senhor. Então sejamos sal, sejamos luz. Busquemos sim nos preocupar com pessoas como o Leandro. Oremos por essas pessoas que estão entregues às drogas, ao alcoolismo. Façamos de tudo o que nós pudermos para ajudar essas pessoas, socorrendo os necessitados, ajudando os pobres, defendendo os órfãos, viúvas, entendem? Mas, como cristãos, descansando em Cristo. Por quê? Porque ainda que o mundo esteja em crise, quem está governando ele? O homem. Não, Deus. É Cristo Jesus o Senhor. O Senhor continua no governo, Ele está no seu trono. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso soberano. Então Ele está no controle de todas as coisas. O Salmo 2 diz que os reis da terra conspiram, mas o Senhor ri deles. Quem são esses homens? Quem é o Alexandre de Moraes? É um louco. Um louco. O Gilmar Mendes, um tolo. Homens que se acham reis, mas não são eles que governam. É o nosso Deus que governa. Não é a caneta deles que resolvem as coisas. É o nosso Deus. E a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a nossa esperança, no final das contas, não está aqui. A nossa esperança está na glória. Porque um dia chegará o dia em que haverá novos céus e nova terra. E aí sim a justiça verdadeira vai habitar. A justiça verdadeira vai habitar. O pastor André é advogado, ele sabe disso. Por quantas vezes você não luta por causas, né, André? Que você fala, está de acordo com a lei do nosso país, mas não são causas justas. É impressionante. Não é porque as leis foram feitas por homens e com boa intenção, inclusive, que necessariamente elas sejam justas. Não. A verdadeira justiça mesmo só vai ser implantada nessa terra quando Cristo Jesus voltar. Por isso que nós devemos ser homens, ser sal e luz onde nós vivemos, mas sempre com os olhos voltados para a eternidade, porque a nossa esperança não está aqui. Nossa esperança não está aqui. Então vamos pedir ao Senhor graça para que no lar nós possamos liderar a nossa casa com oração, com devoção, amando nossas esposas, amando nossos filhos, ensinando a palavra de Deus às nossas esposas, ensinando a palavra de Deus aos nossos filhos, saindo um pouco do celular, sabe? Amando a nossa esposa como Cristo amou a igreja, sacrificando-nos por ela, que no trabalho nós possamos ser exemplo de dedicação, de pontualidade, de honestidade, de esforço, porque as pessoas olham e falam assim, rapaz, esse aqui não é um homem comum como qualquer outro. Não é, é um servo de Deus. Sabe, que nós possamos trabalhar não só pelo salário, mas trabalhar para a glória de Deus, fazer as coisas de modo que Deus seja glorificado. Tratar os colegas, os amigos, aqueles que são subordinados a nós, ou aqueles que estão acima de nós, com justiça, com dignidade. É a isso que nós somos chamados. Ah, se todos nós vivêssemos desse modo, a sociedade não seria diferente? Não seria. Seria. Ah, se todos os crentes do nosso país fossem pessoas honestas, pessoas corretas, justas, o nosso país seria diferente, muito diferente. O que assusta-nos diante do nosso país é sabermos que mais de 30%, está chegando na casa dos 40% da população é evangélica.
E o nosso país continua nessa desgraça. Por quê? Porque os próprios evangélicos estão vivendo que nem ímpios, como loucos. Então, que nós possamos ser homens, irmãos, homens na igreja também, ser ativos na igreja, ser ativos no culto, porque não há meio melhor de transformarmos a sociedade do que isso, a igreja. Que nós possamos vir ao culto, ouvir a palavra de Deus, e não só como espectador, mas não sair pregando o evangelho, anunciando a Cristo Jesus. Estarmos dispostos a discipular novos homens. Está chegando aí o Bruno aí, ó. Quantos anos, Bruno? Olha aí. É o futuro homem aí, ó. Que nós possamos estar dispostos a discipular homens como o Bruno, que estão chegando, trazendo esses homens jovens para mostrar isso o quê? Sejam homens fortes, valorosos, homens que lutam pela justiça do evangelho, não pela justiça do mundo. Entende? Que nós possamos servir a Cristo, servir o ministério, buscar servir outros irmãos, sermos úteis na igreja, no corpo de Cristo. E na sociedade, irmãos, que nós possamos ser homens que se preocupam em ser íntegros, em cumprir a lei, em pagar os impostos, apesar dos impostos serem muitas vezes injustos, que possamos pagar, sabe, sermos honestos. Não só apenas reclamarmos da corrupção, mas que nós possamos viver uma vida de justiça, de fato, assim como Cristo é justo. Certo? Que a nossa voz contra as injustiças não sejam somente palavras, mas que venham de um coração cristão, querendo mesmo ver uma transformação. E quem quer ver uma transformação, prega o Evangelho, anuncia Cristo. Porque é somente o Senhor Jesus Cristo que pode transformar o nosso Brasil. Não tem outra pessoa, não tem outro meio. O nosso país hoje precisa de homens que temam a Deus, homens tementes ao Senhor, mais do que políticos honestos, mais do que políticos de esquerda, de direita. É isso que nós precisamos. Então, queridos, entendamos isso. O problema do nosso país é o pecado. O problema do nosso país é que as pessoas não estão querendo a Cristo. O problema do nosso país é que as pessoas estão querendo viver uma vida cada vez melhor aqui, mas sem Deus. Então, que nós possamos pregar a Cristo Jesus, o Senhor. Mas como? Enfrentando primeiramente o pecado em nós. Porque o nosso coração é corrupto. Que nós possamos primeiro refrear o pecado em nós, pela força do Espírito Santo, e em seguida pegar o Evangelho, para que pessoas se convertam. Nós possamos servir essa sociedade com justiça, mas também clamar ao Senhor por um avivamento, uma transformação nessa sociedade por meio do Evangelho. Então, nós estamos sendo chamados essa noite a quê? A nos arrependermos, que nós possamos nos arrepender. Nos arrepender, porque a corrupção da sociedade começa na nossa casa. Quando eu deixo de ser homem, quando eu deixo de ser marido, quando eu deixo de ser pai, quando eu deixo de ser pastor da minha família, quando eu deixo de servir a igreja, de estar unido com outros irmãos, quando eu deixo de pastorear os irmãos, de aconselhar, de me preocupar com os jovens que estão vindo, eu estou sendo o quê? Corrupto, eu estou buscando somente o meu interesse. Para que possamos ser úteis. Úteis. Porque se Cristo governar, irmãos, o coração dos homens, aí sim haverá esperança para o lar, para a sociedade, para a economia e para a política do nosso país. Amém? Amém. Vocês têm mais alguma coisa para conversar, para falar? Vamos lá, vamos movimentar isso aí. O que eu tinha que falar, já falei. O senhor está falando, né? Da primeira Crônicas 14, né? Se arrepender, orar e se arrepender, Exatamente isso. depende do homem. Deus, eu falo assim, o homem, Deus é esse. Para você e eu, para ele vir, eu tenho coisas. O nome do irmão? Como? Adroaldo. Rapaz, um nome diferente. Só um pouco. Então, irmão Adroaldo, na realidade, o que acontece conosco é o seguinte: o Senhor nos chama continuamente. Ele está falando: vem Adroaldo, vem André, vem Josué. O nome do irmão? Assulino.
O André fala muito do irmão Assulino. Rapaz, isso é difícil que eu memorizar, hein? Adroaldo e o Assulino. Então Deus está falando, Assulino, vem, Bruno, venha, vamos. O nome do outro irmão? Saulo. Saulo. Saulo? Saulo. Então, tá precisando virar Paulo, pô. Mas entendem a situação? Então é Deus nos chamando ao arrependimento. Então quando Jesus fala em Marcos, capítulo 1, ele vai nos dizer o quê? Olha que interessante. O que Marcos está dizendo? O que ele relata a respeito de Jesus. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Jesus fala em Marcos 1,14. Olha o que ele diz. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Obrigado, pastorzão. Então Jesus chama, ele começa o seu ministério fazendo o quê? Voltando ao arrependimento. Por isso que o arrependimento ele tem um lugar tão importante na vida do homem. Jesus começa o seu ministério chamando-nos ao arrependimento. O que é o arrependimento? Como eu estava falando para o Leandro, o arrependimento não é remorso. O remorso fez Judas se matar. O arrependimento fez Pedro chorar por ter traído Jesus, mas levou Pedro a Jesus. Jesus, quando ressuscita, fala: tu me amas? E ele fala: 3 vezes eu te amo. É isso que o arrependimento faz. Então, a diferença do arrependimento para o remorso é isso. O que é o remorso? O remorso é o ressentimento daquilo que você fez, os resultados daquilo que você fez. Eu só fiz besteira a vida toda. E eu estou preocupado com os resultados da besteira que eu fiz. Eu não estou preocupado com a fonte das besteiras. Quem é a fonte das besteiras? Eu! Então o remorso é aquele negócio, sabe? Quando você tropeça num negócio, você estragou, vamos supor, deixou cair um vaso, quebrou. Você fala: meu Deus do céu, como que eu pude fazer isso? Isso é remorso. Aí você vai e pega e fala assim: nunca mais eu vou tropeçar nesse vaso aqui, deixa esse vaso aqui. E você começa a lutar para você não tropeçar naquele vaso. Isso o que é? Remorso daquilo que você fez, das consequências do seu erro. E você luta para não fazer mais aquilo lá. Mas isso não é arrependimento. O arrependimento é o que vem daqui de dentro. É o que vem por meio do Espírito Santo, que lá em Romanos capítulo 2, é falado o quê? Olha só que interessante, Romanos capítulo 2, verso 4. Olha que interessante. Ou desprezas a riqueza, desculpa, vamos lá, Romanos 2, 4. Esse daqui é um versículo que nós temos que guardar e anotar, bem anotadinho na nossa Bíblia. Ou desprezas a riqueza da sua bondade. Está falando o seguinte, Paulo está falando, se vocês estão desprezando a riqueza da bondade de Deus, e da tolerância de Deus, da longanimidade de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então o que nos conduz ao arrependimento? Deus! Olha que interessante, Jesus começa o ministério dele falando assim: arrependei-vos. Só que Paulo está falando, sabe quem dá arrependimento? Deus. Mas calma aí, como que as coisas andam juntas? É Deus quem dá e eu que me arrependo? Sim. As duas coisas andando juntas. É Deus na sua bondade e a responsabilidade do homem, caminhando juntas. Então, o Senhor Jesus nos chama arrependimento. Então, eu devo me arrepender. Só que eu tenho certeza, tenho noção de que é Deus que me conduz ao arrependimento. Então, eu confio nele. Porque na nossa força somente... só tem remorso. Exatamente. Na nossa força só temos remorso. Agora, olha só que interessante.
Jesus fala em Mateus capítulo 7, olha o que Jesus diz. Em Mateus capítulo 7. Olha só que interessante. Cadê aqui? Calma aí. Olha só. Jesus está falando aqui para que as pessoas. Tá no finalzinho do Sermão do Monte, ele está falando para as pessoas o seguinte: para as pessoas que estavam ouvindo ele. Versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ele estava alertando as pessoas quanto aos falsos profetas. Vocês reconhecem eles pelos seus frutos. Certo? E Jesus nos chama ele nos chama ao arrependimento, mas a um arrependimento que gera frutos. Como que se gera fruto, pastor? Como que eu gero fruto? O que seria o fruto do arrependimento? Vamos dar um exemplo. Eu era escravo da bebida, um exemplo. Escravo da bebida. Como o Leandro. Com a graça de Deus, se o Leandro buscar arrependimento, o Senhor assim lhe conceder, o que vai acontecer com o Leandro? Ele vai falar, Senhor, eu não quero ser mais quem eu sou. Porque o problema do Leandro não é ele beber. O problema do Leandro é o coração dele que está escravizado à bebida. Eu não quero ser mais quem eu sou. E uma vez que ele verdadeiramente se arrepender e o Senhor alcançar com graça, o que vai acontecer com o Leandro? Ele não vai simplesmente deixar de beber, mas o coração dele vai ser transformado. E ele já não vai ser mais aquela pessoa que queria beber. Os desejos, os anseios, a natureza dele vai ser transformada. Ele vai ser feito um novo homem, uma nova criatura. E aí sim, como uma nova criatura, ele vai dar frutos dignos de arrependimento. O que são frutos dignos de arrependimento? Nós vamos olhar para o Leandro e falar assim, Leandro, toma aqui uma... Não quero, não tomo mais. Eu sou uma outra pessoa. Esse é o fruto. É o fruto de quem verdadeiramente se arrependeu. E aí nós conhecemos um verdadeiro filho de Deus por meio do quê? Dos seus frutos. Porque nós éramos homens que não cuidávamos de nossas esposas. Homens severos, homens agressivos, violentos muitas vezes. Mas quando a gente se arrepende, o Senhor nos transforma e nós passamos a ser homens amorosos, que vivemos sacrificialmente para nossas esposas. Nós podíamos ser homens que não amavam nossos filhos, tratavam nossos filhos como cachorro, como bicho, não pastoreavam nossos filhos, não pregávamos o evangelho para os nossos filhos, mas uma vez que nos arrependemos dessa condição, o Senhor nos transformou, fez-nos novas criaturas, o que acontece? Nós vamos ser reconhecidos pelos nossos frutos. Fruto do Espírito, o quê? Isso! Domínio próprio, tudo isso. Mas não é algo que vem de nós, não é algo que vem da minha decisão, é algo que vem de uma nova natureza. É isso que nós devemos entender. Tem um grande pregador dos Estados Unidos, Paul Washer, não sei quem de vocês conhece, que ele diz exatamente isso. Ele fala que a mesma coisa, vocês são aqui do interior, mas aqui voltado para a roça, vocês sabem disso. Qual a natureza do porco? O porco é porco. Tem como a gente querer que um porco ele venha agir como um bezerro? Não vai agir. Que ele haja como uma ovelha? Não vai agir. Que ele haja como uma galinha, um galo? Não vai agir, porque ele é porco. É a natureza dele que é assim. E nós conhecemos. Se ele estiver na lama, no chiqueiro, ele vai estar feliz da vida. Porque é ali que é a satisfação dele, ali que está o prazer dele. Ele comer lavagem, outros animais vão olhar para aquela e falar, meu Deus do céu, como você consegue comer isso? Mas está na natureza dele. Ele come isso. Assim éramos nós. Nós nascemos no pecado e a lavagem do pecado era nosso alimento. Nós nos deliciávamos com isso. Nós nos deliciávamos em trapacear, em roubar,
Era o nosso prazer. Eu me sentia bem trapaceando os outros, porque eu saía como um cara esperto. Era meu prazer ver o quê? Pornografia? Era meu prazer beber? Era meu prazer me drogar? Esse era o meu prazer, estava na minha natureza. Era o meu prazer sair com outras mulheres, era meu prazer. Isso fazia parte de mim. Eu era um porco. Mas quando eu venho para Cristo, o que acontece? Ele transforma justamente essa natureza. E de porco ele me transforma numa ovelha. E como ovelha eu não quero mais lavagem. Eu quero pastar num campo onde ele esteja me pastoreando, onde ele esteja me conduzindo. Eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia. Aquilo não faz parte mais da minha natureza. Entendem? Mas aí vocês vão perguntar assim, mas tá bom, pastor, mas a gente peca. A gente peca. Sabe o que acontece? Quando ovelha, a gente começa a lembrar muitas vezes daquelas porcaria que a gente fazia enquanto porco e fala, rapaz, estou com saudade daquele pecado lá. E você vai e mete a boca naquela lavagem, você cospe. E fala, não, eu lembrei, minha natureza foi mudada. Eu sou outra criatura. E aí você vai e continua como uma ovelha sendo pastoreado por Cristo. Vocês percebem? Isso que é o pecado muitas vezes. Então o crente peca, peca. Porque às vezes acontece, a gente lembra da época que a gente era porco e fala assim, eu acho que vale a pena. Vamos voltar um pouquinho lá. O que acontece com o cristão? Quando ele cai, ele se arrepende. E ele volta. Essa é a questão do fruto digno de arrependimento. Quando nós cremos de fato, a nossa natureza muda. Quando a nossa natureza muda, nós damos frutos de arrependimento. E o fruto de arrependimento é o quê? Se eu me arrependo hoje de ser um mau pai, e eu verdadeiramente me arrependo, o Senhor me transforma, qual vai ser o fruto? Ser um bom pai. Qual vai ser o fruto? Ser um bom marido. Qual vai ser o fruto? Ser um bom cidadão. Estão percebendo? E são esses frutos dignos de arrependimento, ou seja, frutos que são resultantes de um arrependimento verdadeiro que vai transformar a sociedade, irmãos. Não é eu falar que sou crente e vir todo domingo na igreja. Não é isso. Porque muitas pessoas dizem que são crentes, vão todo domingo à igreja, mas não mudam. Não são transformadas. Porque nunca se arrependeram de seus pecados. Nunca reconheceram a malignidade do seu coração. Nunca falaram assim, poxa vida, realmente, se eu depender de mim, eu estou perdido. É graça. É graça. Nunca correram a Cristo. Então, nós devemos sempre estar pregando o evangelho a nós mesmos. Sempre. Sempre lembrando que Cristo morreu por nós. Sempre. Não é uma coisa que a gente faz uma vez só. É uma coisa que a gente faz a vida toda. Sempre, porque vai ter momentos em que a gente vai esquecer que nós somos ovelhas e vamos tentar agir que nem porco. E aí o Espírito Santo vai nos alertar e vai falar assim, se arrependa. Se arrependa. E nós vamos ser chamados ao arrependimento e à mudança de vida. Amém? Então, se queremos mudar a sociedade, comecemos por nós. A pessoa, para não voltar a ser porco, ele tem que se policiar, né, pastor? Na realidade, a natureza dele foi transformada. A natureza dele foi transformada. Cristo Jesus transformou. Cristo Jesus transformou. Quando a gente pega Romanos, quer ver? Vamos pegar 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o que fala em 2 Coríntios, capítulo 5. Olha lá. 2 Coríntios, capítulo 5. O amor de Cristo nos constrange, é versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, quando a gente entende que Cristo morreu por nós, nós começamos a amar Cristo de tal forma, de tal maneira que a gente passa a viver para Ele. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo para Ele. Por que o pastor pastoreia suas ovelhas?
Ele pastoreia suas ovelhas porque as suas ovelhas são dele. Elas estão lá em prol dele, para o serviço dele. Certo? Nós, enquanto servos de Cristo Jesus, ele sendo nosso Senhor, nós somos servos dele, vivemos para ele, não para nós mesmos. Ele continua, assim, versículo 16, que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. 17. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. É nova criatura. As coisas antigas já passaram, as que se fizeram novas. Que coisas antigas? O nosso estilo de vida pecador passou. Foi feito novo. Percebem? Então, eu, Josué, quem eu sou hoje? Uma outra pessoa. Totalmente diferente de quem eu era. Por quê? Porque Deus me fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Ah, então quer dizer que eu não peco mais? Peco. Peco. Quando eu me lembro das coisas antigas e vou lá para aquelas coisas antigas, aí o que acontece comigo? Eu sou levado ao arrependimento. Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Para que eu entenda o quê? Que a vida cristã vai ser uma vida de uma nova criatura, mas uma nova criatura sempre na dependência do Senhor. É uma nova criatura dependente de Cristo, continuamente. Por isso que nós somos chamados a orar, a ler a palavra, meditar na palavra do Senhor, a estar na comunhão dos santos. Estar junto com pessoas que creem em Cristo Jesus, firmes no Evangelho. Por quê? Porque são essas pessoas que vão nos fortalecer, para que nós possamos continuar como novas criaturas, vivendo para a glória de Deus. Vivendo para Cristo. Eu quero viver para Ele, não mais para mim mesmo. E às vezes eu vou querer viver para mim mesmo. Mas o Senhor vai falar assim, ei, sacode você e te leva ao arrependimento. Você fala, não, não posso. Eu quero viver para a glória de Cristo. Amém?